Setembro 26, lendo a história de Deus. Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10, versículos 1 a 31 e Lucas capítulo 16, versículo 1 a 18, versículo 30. Mateus capítulo 19. O divórcio. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador o fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então, por que Moisés mandou dar-lhe uma certidão de divórcio e mandá-lo embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Jesus e as crianças. Depois, trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então, Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. O jovem rico. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe. E ame ao seu próximo como você mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que a um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, Pedro lhe respondeu: não deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros.
Marcos capítulo 10, versículos 1 a 31. O divórcio. Então, Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou Jesus. Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da natureza do coração de vocês. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: Aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar do marido e se casar com outro homem, comete adultério. Jesus e as crianças. Alguns traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade, lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. O jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então, o homem respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: Em verdade, lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E, na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Lucas 16. A parábola do administrador astuto. Jesus disse aos seus discípulos: O administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: O meu senhor está me despedindo. Que farei? Não tenho força para cultivar a terra e sinto vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em sua casa. Então,
chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 batos de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 coros de trigo, respondeu. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é justo no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E, se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Outros ensinamentos. A lei e os profetas profetizaram até João. Desde então, o reino de Deus tem sido pregado e todos tentam entrar nele forçosamente. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra comete adultério, e o homem que se casar com a divorciada comete adultério. O rico e o Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas más. Agora, porém, ele é consolado e você atormentado. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse: se alguém entre os mortos for até eles, então se arrependerão. Abraão respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 17. O pecado, a fé e o dever. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que façam o povo pecar, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que induzir a pecar um desses pequeninos. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser:
estou arrependido. Perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Jesus cura 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vou mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A vinda do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Tampouco se dirá: aqui está a lei, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois, disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não vão nem o sigam. Porque, como o relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Contudo, primeiramente é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não volte por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, a preservará. Eu digo a vocês que, naquela noite, 2 pessoas estarão em uma cama. Uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e a outra será deixada. Onde, Senhor? Perguntaram. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Lucas 18, versículos 1 a 30. A parábola da viúva persistente. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo:
Embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A parábola do fariseu e do publicano. Há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus continuou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Jesus e as crianças. Alguns também traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos. Ao verem isso, os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus e o homem rico. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não adultere, não assassine, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: Falta ainda uma coisa. Venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para o homem é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na futura era, a vida eterna. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.